Olá, queridos, muito boa noite, paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto submersos, mergulhados na palavra. E eu quero convidar você a mergulhar com a gente no livro de Romanos. Então, pegue a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia na mão, pois hoje nós vamos falar sobre justificação e fé, sobre o sacrifício de Cristo e como ele satisfez a justiça de Deus. Então eu convido você a mergulhar conosco nesse tema. Pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no nosso versículo-chave, Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, versículo 16 e versículo 17. E começa assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar sobre essa palavra? Senhor Deus Pai amado, eu entrego a Ti, Pai, mais um culto submersos. Eu entrego a Ti, Pai, essa palavra. Que o Senhor nos conduza, Pai, em direcionamento à Tua palavra, ao entendimento do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos verdadeiramente sermos revelados com o que está escrito aqui sobre justiça e sobre fé, para que nós possamos caminhar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade e possamos, Pai, trilhar caminho de luz, conforme o Teu Filho Jesus tem nos ensinado por meio do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o nosso tema é um tema bastante delicado e nós vamos falar exatamente sobre justiça e fé. O mais interessante disso é que para nós falarmos sobre justiça e sobre fé, nós precisamos entender o que é fé e entender o que é justiça. Porque muitas vezes o que eu entendo como justiça e como justo faz parte da minha percepção de mundo, faz parte da minha perspectiva, faz parte de como eu enxergo o mundo, de como eu enxergo o outro. Enquanto na Bíblia, justiça é baseada naquilo que é o caráter de Deus. Então, justiça, biblicamente falando, conforme o Evangelho, é baseado naquilo que é forjado o caráter de Deus. Então, eu só compreendo justiça quando eu compreendo o caráter do Deus que eu sirvo e o caráter do Deus que, além de ser o meu Senhor, é o meu Pai em amor e sacrifício. Então, para eu entender justiça, eu preciso entender amor e entender sacrifício. É tão interessante que eu só consigo entender justiça quando eu entendo que o justo é aquele que vive pela fé, e a fé ela vem por acreditar naquilo que foi forjado primeiro pelo sacrifício, que é o sacrifício de Cristo Jesus. A minha fé é forjada na cruz em crer que o meu Redentor morreu na cruz entregue pelo seu Pai, que é o meu Senhor, antes de tudo, para que Ele me salvasse como filho e eu me tornasse, além de tudo, irmão de Cristo. Cristo não sendo mais primogênito, mas sim unigênito do Pai, né? Na verdade, o contrário, Cristo não sendo mais unigênito, mas primogênito do Pai, o primeiro filho, e nós então os demais filhos salvos pelo sacrifício do primeiro. Então nós precisamos compreender justiça por aí. E é tão interessante que quando pegamos no final do versículo 7, nós lemos: o justo viverá pela fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só consigo viver por meio da minha fé se eu sou justo. Então eu preciso entender que a justiça precisa fazer parte do meu caráter, precisa fazer parte do meu dia a dia para que eu viva pela fé. E uma coisa leva a outra. É tão interessante isso porque nos momentos mais conflitantes de nossas vidas, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, ou nos momentos em que o nosso caráter e a nossa índole é colocado à prova, nós nos voltamos para a fé em Cristo, porque nós sabemos que se o justo viverá pela fé, quem nos justifica é o Senhor Jesus. E não cabe a nós delegarmos ao outro a postura de nos julgar
e nem fazer com que ele tenha um julgamento possível, plausível e positivo ao nosso respeito. Pois, se nós andamos pela fé, nós andamos segundo a conduta de Cristo. E esse é o mais importante. É o mais importante porque o cristão, ele vive baseado na sua fé. E se ele vive baseado na sua fé, ele precisa ser justo em todas as decisões da sua vida. Ele precisa ser justo em todos os momentos em que ele decide algo que pode repercutir de alguma forma sobre a vida de uma ou outra pessoa, inclusive na sua. Então o Evangelho, ele fala muito mais de dar um testemunho positivo quanto justiça, mas levando em consideração que essa não é a justiça própria. Essa não é a justiça egocêntrica e egoísta do homem, não. Essa é a justiça de Deus. É a justiça de um Deus soberano, onisciente, onipotente e onipresente, que entrega o seu próprio Filho para que o seu sangue seja o pagamento de tudo aquilo que houve, de todo o pecado. E então a justiça é preciso que haja um único sacrifício santo, imaculado, que consiga cobrir e sarar todos os pecados da terra. E então, quando nós compreendemos o significado de justo e de fé, nós mergulhamos na palavra. Justo é aquele que caminha de forma íntegra, de forma genuína, de forma justa e segundo a justiça de Deus, segundo a verdade do Evangelho, não segundo a sua própria verdade. E fé é aquela coisa, é aquilo que nos faz crer no invisível, que muitos não conseguem definir e definem como coisa, mas não. A fé é uma verdade baseada no Evangelho, baseada no Espírito Santo. A fé é crer naquilo que não se vê, é caminhar, é colocar o pé primeiro e então depois aparece o chão, porque é Cristo, é Deus que nos sustenta. E então, quando eu compreendo fé e justiça, eu mergulho mais ainda no Evangelho. E agora eu quero convidar vocês para nós entendermos 3 verdades sobre justificação e fé, o que fará com que nós cresçamos ainda mais na presença de Deus. Então pegue novamente a sua Bíblia, vamos lá em Romanos 3. Romanos 3, versículo 24 e versículo 25. Romanos 3, versículo 24 e versículo 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o 25. Há quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Ou seja, o que de primeiro momento nós temos aqui no versículo 24? Sendo justificados gratuitamente, ou seja, nós não precisamos pagar nada para que Deus viesse justificar os nossos pecados. Normalmente, quando nós passamos por uma situação da qual somos acusados, contratamos então um advogado para que ele tire tudo a limpo e então nos defenda perante o juiz. Aqui fala que nós somos justificados gratuitamente. Quer dizer que Jesus, o nosso advogado, não cobrou nada, absolutamente nada, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós quando a redenção que há em Cristo nos alcança. Então eu preciso entender que graça é favor imerecido. Então, meu querido, você tem sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, favor imerecido de Deus por meio da entrega de Cristo na cruz para sanar toda a sua dívida. Toda a sua dívida, todo o seu peso, tudo foi pago. Depois que você olhou para a cruz, viu que ela está vazia, que você é filho do Rei e que Cristo, aquele que morreu na cruz, limpou, varreu da terra os seus pecados porque você se entregou para Ele e acredita nele como único Salvador e crê que o nome dele tem poder, você então foi limpo.
Você foi limpo de tudo isso e pode continuar caminhando agora, não vivendo mais segundo a justificação do homem, mas segundo a justiça de Deus, segundo a justificação da graça mediante a sua fé. Continuando no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Nessa primeira parte fala exatamente isso, que Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, então, na sua tolerância, naquilo que Ele tolerou, porque Cristo ainda tolerou nossos pecados. Deus ainda tolera os nossos pecados por um bom tempo, para que Cristo venha sanar toda a nossa dívida. E então, voltando a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores. Ou seja, aqui eu compreendo o que Deus faz. Aqui eu entendo que todos os pecados antes de Cristo, Deus deixa impune, até que venha o Redentor. Até que venha o Redentor que por meio da graça, por meio do favor imerecido, da entrega de um pai que entrega o seu filho à cruz, Deus então olha para Jesus e fala: meu filho, eu preciso que você vá e se sacrifique por todos, para que mediante a fé deles, eles olhem para você, eles creiam que por meio de você, você é o caminho, você é a verdade, você é a justiça, você é a vida, e só então me alcançarão, e só então alcançarão a graça do Pai. E então quando eu olho para mim, eu vejo que o meu pensamento, que a minha justiça é mentirosa. Quando eu olho para mim, eu vejo que a minha justiça ela é egocêntrica. Ela priva o resto em prol dos meus desejos. Ela prende, ela inibe, ela constrange todos aqueles que não estão de acordo com o meu pensamento para que eu sobressaia. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a nossa justiça é mediante a nossa vontade. Eu duvido você ter a coragem de se sacrificar em prol do outro sem nada em troca. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele se sacrifica sem nada em troca. Ele se sacrifica em obediência, porque ele simplesmente é o Filho do Rei. Ele é o filho de um pai que ama não só Jesus, mas ama a todos. E o seu filho amado se submete em amor, em justiça, em misericórdia e graça, para que o seu sangue derramado traga para nós a salvação. É tão interessante falar disso que nós precisamos nos atentar pelos tempos que temos vivido, por tudo que temos passado, porque volta e meia nós teremos crises, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento ou momentos de angústias e acusação. A pergunta é: como você lida com isso? Como você lida com esses momentos? Será que você tem a convicção de que é exatamente Deus quem te justifica porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro? É isso que nós precisamos entender. Que a nossa fé não se sustenta se não estivermos olhando para a cruz. E é para a cruz que nós devemos olhar. E a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. É exatamente isso que fala esse trecho. Porque nós precisamos buscar a Deus por meio de Cristo. Não há outro caminho, querido. Não há outra forma de nos achegarmos a Deus senão por Cristo. Então, se você está tentando outra forma, se você está tentando outro jeito, se você acha que é apenas parar tudo que você está fazendo, colocar os seus planos em dia, colocar suas contas em ordem, sanar suas dívidas, resolver tudo e não olhar para Cristo, se você acha que isso vai resolver, eu sinto lhe informar, mas não vai. Porque o justo caminha pela fé. Antes de tudo, você precisa ser justo diante de Deus, para que você caminhe pela fé. Creia nisso. Creia nisso. E entenda que a base para que você caminhe em segurança diante de Deus é compreender que é a justiça dele que vai te levar ainda mais longe. É a justiça dele que vai fazer você alcançar aquilo que você quer, mas na presença dele. Nós precisamos entender de que não há dúvida que Cristo se entregou porque ele quis. Cristo se entregou porque bastava a ele respeitar ao Pai. Ele se entregou em obediência, é isso que nós precisamos entender. Cristo não foi obrigado, contudo,
Cristo fez em obediência ao Pai, porque o amor verdadeiro nos submete à obediência. É esse o amor sacrificial, é esse o amor ágape, da qual a Bíblia está cheia e nos ensina que eu só consigo encontrar graça, eu só consigo encontrar amor quando eu compreendo o valor do sacrifício. E sacrifício, querido, é sobre justiça. Se sacrificar é sobre justiça, porque Cristo, ele simplesmente se sacrifica, ele sofre tudo aquilo, e quando você olha para o Evangelho, você vê que o último suspiro na cruz, Cristo entregou-se. Não foi a morte que tirou, não. Foi ele que se entregou. E é exatamente esse fato que nos mostra o quão importante é essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós venhamos compreender a justiça de Deus e a justificação. Porque hoje eu sou movido pelo Espírito Santo que habita em mim, porque eu creio em Cristo como caminho da verdade para eu alcançar Deus, porque Ele morreu na cruz, e é o nome dEle que tem poder para que eu rompa qualquer barreira. Nesse caminho, nessa linha de pensamento, nessa linha onde eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo, eu vejo a justiça de Deus estabelecida. Eu vejo a justiça de Deus estabelecida por meio da graça, querido. Porque a graça é Deus amando, é Deus abraçando, tomando de volta aqueles que se perderam por meio da entrega do seu próprio Filho. Eu pergunto para você, qual outra religião você encontra um Deus que entrega o seu próprio Filho em sacrifício para que os demais voltem até Ele como filhos? Não há, querido. E é exatamente por isso que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a verdadeira e pura justiça de quem Deus é. Porque o sacrifício não parte de nós. É essa a grande questão. A grande questão é eu entender que o sacrifício, a justificação da fé, ela vem por meio da graça e não por meio do trabalho próprio. Todas as outras demais religiões, você verá pessoas e líderes religiosos se esforçando para alcançarem a graça, alcançarem Deus. Só que nós não, é o contrário. Nós não precisamos nos esforçar para alcançar, nós precisamos nos entregar à sua graça, à sua misericórdia. E então nós seremos transformados, dia após dia, de dentro para fora, seremos revigorados, querido. E então compreenderemos que a graça de Deus nos basta, porque é ela que nos leva aos braços do Pai, verdadeiramente. Não há outro caminho. Nossa visão de justiça ela é muito limitada. A nossa visão de justiça ela é tão limitada porque ela compreende em um entender que para que haja justiça é preciso haver certo e errado perante o meu ponto de vista. O problema é que na justiça de Deus, o próprio Deus sacrifica o seu Filho para salvar o réu que ele está julgando. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que o próprio juiz da causa, ele libera o advogado para advogar a preço de sangue para que nós sejamos salvos? E então, querido, eu pergunto para você, onde está o seu caminho de fé, se não por meio da justificação da cruz? Não há outro caminho, não há como eu compreender Evangelho, compreender justiça, sem que eu busque o caminho da fé. E eu só vou conseguir caminhar em fé quando eu me abastecer da palavra, quando eu tirar tempo de jejum e oração, quando eu estiver diante de Deus e falar: Senhor, eu estou nu diante de Ti, eu estou rasgado como fez Davi, eu rasgo as minhas vestes diante de Ti, Pai, e olho para Ti, clamo a Ti, Senhor, mostre-me apenas quem eu sou, o que devo fazer para que eu consiga caminhar na Tua presença, para que eu continue caminhando. Deus, não permita que eu me desvie. Uma vez que eu olhei para a cruz e eu sei que ela está vazia por minha causa, porque Cristo morreu para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo. Então, meu querido, você precisa entender esse tempo, você precisa entender essa necessidade, você precisa compreender que é preciso olhar para o Evangelho e ler, ver que aqui não tem uma história. Aqui não é simplesmente uma história, esse daqui não é um livro. Esse aqui é o caminho da justificação. Esse aqui é o caminho da justificação da fé. E o
justo viverá pela fé, porque o justo caminha na justiça de Deus. Quando você entender que você precisa caminhar na justiça de Deus, você será tomado pelo Espírito Santo e viverá tomado, cheio da graça de Deus, e Ele levará você onde você precisará ir. Então entenda isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero caminhar com vocês. Agora nós vamos para o segundo ponto. A base da nossa justificação é Jesus Cristo e a sua cruz. Então, quando eu entendo que a base da nossa justificação é a cruz, eu passo a perceber que não é a minha forma de julgar que vai fazer com que eu chegue a lugar nenhum ou com que eu me faça justo diante de Deus. E então Deus tira de nossas mãos o poder de juiz. E é tão interessante que nós compreendemos isso primeiro em Romanos 3:19. Vamos lá, no versículo 19 do capítulo 3 de Romanos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, Deus cria as leis para que então nós sejamos condenados culpados. Ué, mas espera aí, por que Deus cria a lei só para nos culpar? Na verdade é porque Deus cria as leis para nos mostrar o caráter dele, o caráter de santidade. Se você pegar a lei mosaica, você vai ver ali que tudo que acontecia, qualquer tipo de deslize ou pecado, era preciso ser feito um sacrifício. Seja de uma pomba, seja de um novilho, seja de um boi, seja de um animal, dependendo de qual seja o tipo de pecado, o tipo de deslize, o animal era maior ou menor. E então quando eu olho para cá, eu vejo que a lei de Deus é para revelar o caráter dele perante nós e nos mostrar que nós jamais daremos conta por força própria de alcançar a santidade e o caráter de Deus. E então quando eu leio no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que quer dizer isso? A lei veio pelas mãos do homem, o sacrifício veio pelo sangue de Cristo. E então quando eu olho para isso, eu sei que independente do que eu faça, eu não conseguirei me justificar. Independente do que você faça, você não conseguirá se justificar perante Deus ou outro. E é por isso que nós precisamos olhar para a lei do sacrifício. A lei sacrificial é a lei do amor ágape, é a entrega do bem maior que a própria vida de Cristo para a salvação dos seus. E então, após ler esse versículo, eu vou ainda um pouco mais para frente, vamos em Romanos 4:5, que diz o seguinte: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha de novo, vou ler agora primeiro o 4, versículo 4 e depois o 5. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Eu li primeiro o 5 e o 4 porque quando eu leio o 5 eu entendo que eu não preciso trabalhar para receber o salário. Porque na verdade é graça, não é pagamento. Porque Deus não nos deve nada. E no primeiro, no versículo 4, quer dizer, eu entendo o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, ou seja, é pagamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu trabalhei um período, eu trabalhei um tempo para receber aquilo, e aquilo é o meu salário, é o pagamento pelo que eu fiz. Então eu trabalhei, foi a obra da minha mão para alcançar. Já o versículo 5 diz que mas o que não trabalha, querido, o que não trabalha, ele não tem direito a receber, ele não tem direito a nada. E então, porém, crê naquele que justifica o ímpio, ele crê em fé. Aquele que não trabalha, ele acredita num Deus que justifica o pecador. Por quê? Porque é um Deus de graça e misericórdia. A sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, aquele que crê, que sabe que é pecador, que reconhece que é pecador, que é ímpio, que está sujo. Quando ele olha para Deus, ele fala: Deus, eu não fiz nada para merecer, eu não tenho como receber salário, eu não trabalhei, eu sou um pecador, mas eu creio que você pode me salvar. Eu creio que o Senhor pode me salvar por meio
do sangue de Jesus. E então esse caminha pela fé. E então ele recebe justiça e perdão, porque foi a fé dele que o conduziu a compreender a justiça e a misericórdia de Deus, porque já houve o pagamento de todos os pecados na cruz. E então eu preciso compreender que a nossa justificação está na cruz, para que eu pare de querer barganhar com Deus. Eu duvido que você em algum momento não fez alguma promessa, não fez algum jejum, falando: Deus, se eu tirar a carteira, vai dar certo. Deus, se eu tirar a carteira, eu não tomo mais refrigerante, eu não como mais chocolate. Deus, eu vou ficar 3 meses sem comer carne vermelha, sem comer bacon, eu sou apaixonado por bacon, sem comer bacon para alcançar essa graça. Não, querido, não. Deus olha para você e fala: filho, não. Tire um tempo de jejum para sua carne enfraquecer e você escute meu espírito. Filho, tire um tempo de oração para você ouvir a minha voz, mas não para barganhar comigo, porque tudo que eu tenho é seu, porque você é meu filho e a minha herança é sua. Mas para você acessar, você precisa ter maturidade e entender que a justiça de Deus é a graça derramada por meio da cruz. E o caminho é esse, é compreender que a cruz, apenas ela vai te levar até acesso a isso. Apenas ela. E então eu olho para a cruz e... Ei, peraí. É isso. Eu não vou barganhar com Deus. Não, entenda que o jejum, querido, é para que você enfraqueça a tua carne, para que o teu espírito vivifique e se fortifique. E então você escute mais o Espírito Santo, para que ele te conduza espiritualmente. E a oração é para que você entre em fervor, para que o teu espírito aqueça e você se sinta mais cheio, você seja vivificado e continue lutando, batalhando e mais lendo a palavra e a sua fé aumentando, porque você lê a palavra e uma coisa leva a outra. E então você começa a alcançar graça diante de Deus, porque Ele já derramou sobre você como filho. Por quê? Porque você, como justo, creu por meio da sua fé que o caminho da salvação é a cruz. É esse o ponto. E então eu paro de querer barganhar com Deus. Sabe quando nós ganhamos alguma coisa e então você vira e fala assim: tá vendo isso aqui? Eu ganhei porque eu orei muito. Isso aqui é a preço de joelho. Não, não é a preço de joelho. Não, isso é a preço de graça e misericórdia. Porque Deus não precisa que ninguém barganhe com Ele. Você já tem todo o acesso. O que você precisa entender é que você precisa saber como pedir, ter maturidade para acessar tudo que Deus tem para você. Não que essa seja uma teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Porque a primeira coisa que Deus nos ensina é que, para que nós consigamos alcançá-lo, nós precisamos nos sacrificar. Então não ache que não, eu preciso achar o caminho para que então eu seja próspero. O nosso evangelho continua sendo o evangelho de renúncia. O nosso evangelho continua sendo o evangelho de sacrifício, de entrega, de sofrimento e de dor. Porque assim foi com Cristo Jesus. Mas, querido, a salvação é isso que nós buscamos. Nós temos a total convicção de que o nosso tempo aqui vai passar e nós buscamos a salvação. Então compreenda isso. Compreenda verdadeiramente que esse é o ponto-chave para você entender que não há barganha com Deus. Porque um juiz não aceita barganha. O nome disso é corrupção. Quando você tenta barganhar com o juiz, você está sendo corrupto com a sua fé. E Deus não aceita barganha. Porque não é possível barganhar com o sangue derramado de Cristo. Não há nada que vale mais que isso, querido. Não há. E então quando eu vejo isso, eu compreendo que a justiça de Deus é a única que pode verdadeiramente me julgar e me levar a compreender que a morte de Cristo, ela verdadeiramente é a única chave para que eu acesse a graça e misericórdia do Pai. Para fecharmos, eu quero ir no último ponto da nossa palavra de hoje, que é a verdadeira justificação. E para ir nesse último ponto, eu quero ler com vocês no capítulo 3 do livro de Romanos, do versículo 21 ao versículo 31, que diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção. Justiça de Deus mediante a fé, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Esse trecho, ele mostra para nós que a lei de Deus, ela continua revelando o caráter dele, porque a lei pela qual nós somos embasados segundo a história do Antigo Testamento, segundo aqueles que viveram no Antigo Testamento, e o parâmetro de graça para aquele povo era o cumprimento da lei. E então nós temos aqui os circuncisos, que eram os judeus, era o povo de Deus. Mas então os gentios olhavam para Deus e falavam: como posso eu alcançar a Deus se eu sou incircunciso? E então os judeus olhavam para os incircuncisos: vocês não podem alcançar a Deus, vocês não cumprem a lei, porque vocês não são circuncisos, vocês não foram circuncidados. Aí está o ponto. Por quê? Paulo então vem tanto para os judeus quanto para os gentios e fala para eles: ei, a lei não é para que você julgue o outro, mas é para que você entenda que o tempo da lei foi apenas para afirmar que viria um Salvador, para que houvesse perdão do pecado de todos. E nós compreendemos isso muito claramente, porque aqui Paulo fala de fé. Paulo fala que a nossa fé é a verdadeira forma de alcançar então a graça e a misericórdia de Deus por meio da lei, por meio da justiça. Vamos voltar aqui no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas. Peraí, como assim? E então agora não há lei, mas ela foi testemunhada pelo que os profetas falaram no passado e pela lei. Quer dizer que a graça de Deus derramada sobre nós, ela é possível de entendermos que toda a lei foi a sombra de quem Cristo viria a ser para nos salvar. E então eu consigo compreender que esse é o tempo em que eu vivo pela graça, mas toda a trajetória de Cristo foi anunciada por meio da lei, por meio de todo o caminho que Deus veio construindo perante as nações, para que tudo estivesse preparado para que viesse, para que entrasse o Rei da Glória e para que então ele fosse crucificado e mediante ele abrissem as portas e nós pudéssemos ser salvos diante disso. Continuando, no 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, como eu já disse, para todos e sobre todos. Ou seja, a fé não é para alguns, a lei era para os judeus, a fé é para todos. Então eu não posso, com a minha justiça, querer julgar o outro, enquanto Deus já veio com a sua permissão derramar o seu amor para que todos os alcançassem. Você entende como é difícil querermos olhar para o outro e julgá-lo pela nossa justiça? Você entende como é pesado eu querer que a minha verdade prevaleça acima da verdade do outro?
querido, que nós não queiramos ter razão uns em cima dos outros, mas que nós venhamos ter amor um para com os outros, para entender que a graça de Deus nos basta, e que foi Ele quem nos salvou e é Ele que nos justifica. É esse o caminho, é essa a verdade, é esse o ponto que devemos seguir, é essa a trajetória que devemos traçar, não há outra forma. E então, continuando, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se todos pecaram, como eu posso ser juiz de alguém? Se todos pecaram, como eu posso julgar o outro apenas a título de julgamento, sendo que eu não posso trazer até ele redenção? Eu tenho que entender que o juiz que me julga é o mesmo que me dá redenção e me perdoa, que é o meu Deus, que é o nosso Deus. E também, querido, não há motivo para você se sentir culpado de nada. Sabe o problema da nossa época, do nosso momento, do momento em que estamos vivendo? É que nós temos a mania de pecar, de errar, de pedir perdão para Deus, de pedir perdão em nome de Jesus, de nos prostrarmos, de jejuarmos, orarmos, chorarmos diante de Deus, nos confessarmos para um pastor, para um discipulador, para um líder, e ainda assim nos sentirmos culpados por tudo que fizemos. Não. Se você continua se sentindo culpado pelos seus erros após você se confessar, é porque você não acredita na sua confissão de fé, você não acredita na sua confissão, e então você pulou aí uma etapa, você passa a ser juiz de si mesmo. Sabe quando nós pecamos e em algum momento nós olhamos e pensamos assim: Deus, eu peço a Ti, Senhor, me perdoa os meus pecados, eu me ajoelho, eu me rasgo. E então você canta louvores, você faz isso, você faz aquilo. E aí, quando você volta daquele estado de êxtase ali na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, cheio do mover do Espírito Santo, e começa a trabalhar novamente, e então você olha e pensa assim: ei, peraí, será que Deus me perdoou? Será que Deus realmente me perdoou? Mas e se eu fizer de novo? Não, eu não sou digno. Não, eu não sou digno, Senhor. E aí você passa a acreditar que você não é digno. Mas o problema é que você passa a acreditar que você não é digno, não porque você pecou, mas porque você pecou, você pediu perdão e você acredita que não foi perdoado. A questão aqui é: se o justo viverá pela fé, você não está sendo justo perante Deus, você está sendo justo perante a sua verdade. E o problema, querido, quando nós somos justos perante nossas verdades, nós somos muito mais injustos com nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós passamos a usar dois pesos e duas medidas para nos julgar e julgar ao outro. Enquanto Cristo, Ele está lá: ei, você foi perdoado pelo meu sangue, você foi perdoado porque eu te amo, porque eu morri na cruz por você. Pare de sofrer, continue a caminhar. E você lá: não, eu não sou digno, eu não sou digno. Peraí, realmente você não é digno. Vou te contar essa verdade, vou te contar esse segredo. Você não é digno, não. Mas Cristo sabe disso e foi por isso que Ele morreu na cruz. Para que fosse a justiça de Deus sobre você e não a sua própria justiça. Então, quando você pecar, lembre-se de se ajoelhar, de se rasgar diante de Deus, de se rasgar diante de Cristo, de chorar, de pedir perdão, erguer a cabeça e falar: Deus, eu sei que o Senhor me perdoou porque o Senhor é um Pai de misericórdia. E porque sim, o Cristo que morreu na cruz, morreu por mim. E eu creio na salvação perante o caminho da cruz. Porque o sangue de Cristo foi derramado por mim, sim. E então você tira todo o peso de você. Sabe por que nós temos pessoas machucadas dentro das igrejas? Sabe por que nós temos líderes feridos nas igrejas? Nós temos pastores machucados, pastores doentes, líderes doentes, ministérios de louvor machucados, porque eles olham para os próprios talentos, olham para o próprio ego, começam a se alimentar de si mesmo e quando erram, se julgam tanto e não acreditam que eram capazes de errar porque se julgavam perfeitos demais. E então não conseguem recomeçar e entram em depressão, crise do pânico, choro, angústia, mágoa e tudo que o diabo queria passar por você. Você passa a se entregar
a preço de banana. Porque você esqueceu o preço da cruz, querido. Não. Não esqueça o preço da cruz, não esqueça o preço do amor de Cristo. Entenda que sim, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, e agora é tempo de você compreender que você pecou, você errou, mas você pediu perdão e você foi perdoado. Você foi perdoado. E quando eu sou perdoado, sabe o que acontece? Eu humildemente me encho do Espírito Santo de Deus e eu me permito continuar. Eu quero falar para você essa noite que se você não tem se permitido continuar, se perdoe, porque Cristo já te perdoou. Se perdoe, enche o seu peito do Espírito Santo e não de orgulho. Enche o seu peito de humildade, olhe para o Evangelho, olhe para a cruz vazia e fala assim: ei, o meu Cristo morreu por mim, ressuscitou e Ele me perdoou e eu estou cheio do Espírito Santo de Deus para continuar. Você não é incapaz porque você pecou. Você não é menos porque você errou. Você não é um inútil porque você está afundado no pecado ou já esteve, não. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E a justiça verdadeira é a justiça do amor de Cristo. Então, querido, olhe para você e permita entender que Cristo tem as portas abertas para você voltar para a presença dele. Cristo tem as portas abertas para você olhar para Ele e falar: peraí, Deus, eu posso me achegar de Ti. E então a lei que antes distanciava o homem de Deus, agora tem a graça, que por meio de Cristo, o véu rasgado, nós temos acesso total a Deus por meio do Espírito Santo. E você pode continuar, você pode caminhar, entenda isso. A justiça de Deus está sobre você não como karma, mas como misericórdia, como graça, como liberação de perdão, querido. Não se julgue mais pelos seus erros, nem por aquilo que os outros cometeu. Aprenda a se perdoar e perdoar os outros. Sabe qual é o mal da nossa geração? O mal da nossa geração é não conseguir perdoar a si mesmo e ao outro. Nós estamos num momento, numa geração de um povo que morre angustiado e cheio de rancor, porque não consegue perdoar pai pela infância que teve, porque apanhou, não consegue perdoar mãe porque pelo abandono, não consegue perdoar filho porque não soube honrar, não consegue perdoar marido que foi embora, que traiu, que espancou, que bateu. Querido, você não precisa ficar preso a um cárcere, mas perdoe. Você não precisa ficar preso a um relacionamento que te mata, mas perdoe, limpa o seu coração e não se sinta culpado. Sabe por quê? Porque Cristo te livrou e é Ele que vai te levar, é Ele que vai fazer com que você caminhe e vença e ganhe novos rumos. Nós vivemos um tempo em que a sociedade tem cada dia mais se afundado em angústia, em solidão, crise do pânico, como eu já disse aqui. E por quê? A falta de perdão causa sim doenças psicossomáticas, causa sim. E nós começamos a nos afundar. A nossa autoestima precisa estar em Cristo, a nossa fé, o nosso olhar precisa estar em Cristo. E eu preciso entender que a verdadeira justiça de Deus, ela veio para nos libertar e não para nos levar para o inferno, ouvindo aquilo que o diabo fala de nós o tempo todo. Você não é capaz, você não pode, a culpa é sua, o erro é seu. Não mais. Não mais, porque nós somos libertos. Nós somos libertos por Ele. E eu quero continuar. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, independentemente do que você faça das suas mãos, independentemente da força que você gaste. É a sua fé que vai te aproximar de Cristo. É a sua fé que vai fazer com que você continue a caminhar. 28, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Filho, eu quero te falar que Deus é para mim e é para você o mesmo Deus. Que Cristo é para mim e para você o mesmo Cristo. Então nós precisamos caminhar na presença dEle. Nós precisamos nos entregar a Ele, porque ali há salvação. 31. Anulamos
quebramos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Você entende que é exatamente a sua fé que confirma a lei de Cristo. E eu quero pedir para você tirar das suas costas todo o peso, todo o jugo que você tem carregado até aqui por achar que você ainda é culpado. Se você se sente culpado, ore, se entregue, confesse, se arrependa e confesse. E lembre-se de que após a confissão genuína, verdadeira, Cristo, Ele perdoa você. E após perdoado, querido, glorifique a Deus, cante hinos, cante louvores ao Pai e olhe para Ele e fala: Senhor, eu estou disponível novamente, eu estou disposto para continuar a caminhar. Não se renda ao que o diabo pode fazer com você, não se renda. Não se renda e não deixe o diabo usar a própria lei, porque quando o diabo vai até Cristo, o diabo usa da própria lei para tentar incriminar e levar Cristo ao erro. Mas não, Cristo conhece a palavra mais do que tudo, porque Ele é a palavra. E você tem Cristo em você, você tem Cristo no seu coração. Eu quero pedir para que você se entregue verdadeiramente a isso, para que a sua fé te justifique diante de Deus, mas não como moeda de troca, assim como misericórdia, porque a graça de Deus te alcançou. É isso que eu quero. Que nós venhamos compreender a graça abundante, a misericórdia abundante de Deus para mim e para a sua, para as nossas vidas. Para que nós venhamos viver em outro patamar de espiritualidade verdadeira e possamos amadurecer, possamos caminhar em maturidade da presença de Deus. Então, meus queridos, se o justo viverá pela fé, quem te justifica? Quem justifica você? A sua fé em Cristo, a sua verdadeira fé em Cristo Jesus, ou as suas obras? Você ainda tem se esforçado para alcançar o caminho da graça por meio das suas mãos? Se você tem feito isso, pare agora. Pare antes que seja tarde demais, para que você não se frustre lá na frente. Sabe por quê? Porque quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós passamos a acreditar que o que Deus tem para nós não é graça, mas sim salário. E então nós começamos a cobrar de Deus para que Ele nos dê aquilo que nós merecemos ou restitua algo que é de dever. Não, 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 não. Deus não deve nada. Deus não nos deve um centavo. Deus não nos deve uma moeda sequer, nem de ouro, nem de prata, nem seja lá do que for. Quando eu compreendo que o justo viverá pela fé, eu paro de barganhar e eu começo a buscar. Que o ministério que você sirva, você se entregue de corpo e alma, você se entregue verdadeiramente, mas você não se frustre achando que você não está dando conta ou está sendo pouco. Não seja religioso de achar que se você não estiver em 1, 2, 3, 4 ministérios, Deus não vai te abençoar. Não. Ele quer você por quem você é e não pelo que você tem a oferecer. Até porque, querida, é Ele quem capacita, é Ele quem dá dons e talentos, é Ele quem lapida, é Ele quem transforma. E hoje eu tenho total convicção disso, sabe por quê? Porque se você conversasse comigo há 8 anos atrás, eu tenho total convicção de que você viraria e falaria: não, não é esse cara que está falando comigo aqui. E realmente não era. Porque Deus transforma. Deus faz nova todas as coisas e a sua justiça é grandiosa, é maravilhosa. E nós somos transformados dia após dia. Quando você compreender isso, você não vai ser nem o filho pródigo, nem vai ser o filho que ficou na casa. O filho que ficou na casa, querido, na parábola do filho pródigo, aquele filho falou com o pai: você vai dar a metade da herança para ele, e ele quer ir embora, que ele vai embora. E ele foi embora. E ele, quando foi embora, quando o filho pródigo foi embora, ele gastou tudo que tinha. E quando ele volta, o irmão que ficou fala para o pai: você pegou o melhor animal para fazer, então, uma festa para ele? Você pegou o melhor cordeiro para fazer uma festa para ele?
Você deu para ele roupas novas, um anel novo. Ele te traiu, ele foi embora. Eu fiquei cuidando de tudo. Eu fiquei cuidando de tudo e você nunca me deu um carneiro para fazer uma festa com os meus amigos. E aí o pai fala para o filho que ficou: filho, mas você não precisa me pedir porque tudo que eu tenho já é seu. O filho que foi embora, queridos, ele não soube valorizar o amor do pai. E o filho que ficou, ele acreditava que ele era digno de salário por ter ficado, porque ele cuidava das coisas. Ele não entendeu que tudo já era dele. Ele era herdeiro de tudo. E tudo era dele. Ele não precisava cuidar de uma coisa ou outra para ganhar um novilho ou outra. Ele podia pegar o que ele quisesse. Jesus é o terceiro filho. É o filho que conta essa história. Jesus é aquele que entende que tem acesso a tudo do Pai, porque ele se entrega ao Pai em obediência, porque ele se entrega ao Pai e a graça de Deus vem sobre ele, assim como vem sido derramada sobre nós por meio dele. Que você entenda isso. Que você entenda que você não é digno de salário, porque você não tem que fazer nada, porque a graça de Deus já veio totalmente sobre você, apenas se entregue. Mas também não seja o filho pródigo que renega o amor do pai e vai embora apenas querendo a fortuna, querendo os milagres. Seja como Cristo, que nós sejamos como Cristo, que nós possamos olhar e ver que Deus é tão grande, mas é tão grande que Ele deixou tudo disponível para nós, por meio da graça. Que nós possamos viver justificados pela nossa fé. Quero convidar você a orar comigo para nós fecharmos a palavra de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai amado, que a Tua graça nos baste a cada instante, que a Tua graça venha nos bastar, Pai, nos momentos de medo, de dificuldade, de angústia, que o Senhor venha, Pai, nos orientar, nos guiar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus amado, nos conduz a entender o Teu Evangelho como o único caminho para nos achegarmos ainda mais perto de Ti. Ah, sim, Deus, é o caminho da cruz, Pai. É o caminho do Teu Filho Jesus que está aberto. A cruz está vazia. A cruz está vazia, Pai. O Seu Filho ressuscitou e está ao seu lado, e conosco está o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, que Ele continue nos levando, nos guiando à Tua presença. Que nós sejamos diferentes, Pai. Que nós venhamos nos perdoar e entender que não é a nossa justiça, mas a Tua justiça que nos liberta e que nos faz alcançar graça. Ah, sim, Deus, nós somos gratos a Ti. Ah, Pai, obrigado por mais um culto submersos, por estarmos aqui mergulhados na Tua palavra. Eu agradeço a Ti, Pai, pela vida de cada um que nos assistiu nessa noite. Venha e derrame cada vez mais, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua sabedoria. E que nós venhamos estar cada vez mais dispostos a viver na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu espero você aqui na próxima segunda-feira para mais um culto submersos, tá? Não esqueça de marcar o nosso canal, de se inscrever no nosso canal para você ver quando outros vídeos serão publicados dos nossos cultos. Deus abençoe você e sua casa. Tchau, tchau.